Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Heloísa e hoje a gente começa um tema extremamente importante na química, que é a parte de hidrocarbonetos, parte 1. O que a gente vai ver nessa aula? Um pouquinho da nomenclatura oficial, os hidrocarbonetos em si e a primeira classe dos hidrocarbonetos, que são os alcanos, beleza? Vamos lá então, galera. Gente, veja assim. Quando falamos em química orgânica, eu já disse para vocês isso em outros vídeos, a gente está falando da parte da química mais importante, tá? Porque é a que é mais cobrada em todos os vestibulares, Enem, todos os vestibulares, em todas as federais aí pelo país. Então é muito importante que vocês aprendam desde o início a parte de química orgânica, porque sem ela, gente, lá no final, ela vai começando a complicar e veja, é uma parte, tá, dependente da outra. Se eu vou lá em reações orgânicas, que é lá ao final, e eu não aprendi muito bem essa parte inicial de hidrocarbonetos, eu não vou entender nada lá no final, porque lá no final eu tô retomando coisas que a gente vai ver, por exemplo, hoje. Então, é muito importante que você entenda toda essa aulinha, todo o percurso dessa aula, beleza? Vamos lá então. Começamos com os hidrocarbonetos. Galera, veja assim, a química orgânica ela é separada em várias funções, né? As funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, mas todas essas funções, a parte base é dependente dos hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos? É a primeira função orgânica, tá? E é a mais importante porque, como eu disse, todas as outras, a base vem daqui. Os hidrocarbonetos, gente, vão ser, vamos dizer assim, o grupo funcional que eu só vou ter carbono e hidrogênio. Então, aqui nos hidrocarbonetos, eu não vou encontrar nenhum outro átomo, por exemplo, lá do Chomps. Lembra lá do Chomps? Eu não vou encontrar oxigênio, tá? Nitrogênio, fósforo, nada. Aqui eu só vou encontrar carbono e hidrogênio. E, gente, eles podem ser divididos, né, em algumas classes, por exemplo, os alcanos, que é o que a gente vai ver hoje, os alcenos, os alcinos. Veja aqui, ó, dá até para ver alguma, né, a diferença entre eles. Os alcanos vão ser elementos, né, classes de carbono, cadeias carbônicas que só têm ligações simples. Alcenos vão ter ligações duplas, alcinos, triplas, mas isso a gente vai ver no decorrer das aulas, tá? Então isso daqui, gente, representam todas as classes que a gente pode encontrar dentro dos hidrocarbonetos. Então, repetindo, primeira função orgânica, hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles só têm o que nas cadeias? Carbono e hidrogênio. Eu não encontro mais nenhum outro átomo, só carbono e hidrogênio, beleza? Galera, quem são os alcanos ou as parafinas, né? Parafinas porque elas têm pouca reatividade. Os alcanos são, né, cadeias que têm pouca reatividade. Então, alcanos ou parafinas. Aqui eu coloquei como exemplo algumas, né? Algumas a gente até lembra mais ou menos do nomezinho, né? Metano, né? O etano, propano, butano, hexano. Alguns que a gente tem um pouquinho mais de familiaridade, se vocês quiserem, né? Eu coloquei um pouquinho sobre cada um. Vocês podem dar uma pausinha aí no vídeo e dar uma lidinha sobre eles. Veja, galera, como eu disse pra vocês, ó, todos eles, ó o caso do metano lá, né? Que é um gás aí bem importante pra gente. CH4. CH4, né, gente, um gás super poluidor, cai bastante em vestibular. Então, ó, só tem carbono e hidrogênio. Olha o etano aqui, né, gente? É um gás incolor e eu só tenho também carbono e hidrogênio. Propano, mesma coisa, ó, só carbono e hidrogênio. Então, todos eles só vão ter carbono e hidrogênio. É importante, gente, dentro dos alcanos ou das parafinas, vocês saberem essa formulazinha aqui. Ela não assusta com ela, que ela não é difícil, tá? O que significa esse CnH2n mais 2? É a fórmula geral dos alcanos. O Nzinho aqui, ó, esse Nzinho aqui, ele identifica o número de carbonos. Como assim? Se eu falo pra vocês assim, galera, vamos supor que eu tenho um alcano e eu falo que, sei lá, tem 4 carbonos nesse alcano e eu quero saber o número de hidrogênios. O que eu faço? Se tem 4 carbonos, é C4, é o número de carbonos. Para saber o número de hidrogênios, olha ali como que é o número de hidrogênios. 2N mais 2. Então, 2 vezes 4 mais 2. C4H. 2 vezes 4, 8, 9, 10. Então, C4H10. Achei a fórmula desse composto. Então, é interessante que vocês saibam a fórmula geral dos alcanos ou das parafinas, porque às vezes eles pedem aí, dão só o número de carbonos e querem saber o número de hidrogênios. Eu consigo descobrir por essa formulazinha aqui, beleza? Galera, nós temos aí uma aplicabilidade muito grande, tá, dos alcanos. Aqui eu coloquei alguns que são bem importantes, mas a aplicabilidade é imensa, então eles são bem cobrados em vestibular. Tá.
É só isso? É isso que a gente tem que saber referente aos alcanos? Aí que entra realmente o conteúdo de química orgânica. Veja, gente, nós dividimos todos naquelas classes alcanos, alcenos, alcinos, que eu passei para vocês agora há pouco, para realmente falar da nomenclatura. O que nós vamos realmente focar na química orgânica e o que é extremamente cobrado no vestibular é a nomenclatura. Como assim a nomenclatura? Eu vou dar um composto para você e você vai ter que me dar o nome desse composto de acordo com algumas regras a serem seguidas. Que regras? Começamos por essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, gente, dá uma pausa nela. Qualquer coisa, copia ela no caderno, copia ela em alguma anotação, porque ela, gente, é para química orgânica inteira, tá? Então ela é extremamente importante. Sem ela você não vive na química orgânica. Então tem que saber essa tabelinha aqui. O que ela traz de informação pra gente? Primeira coisa, veja que eu coloquei nomenclatura oficial IUPAC. O que é isso? Galera, IUPAC é um órgão internacional da química que regulamenta todas as regras. Então, por exemplo, se eu quero lá chamar um composto X de alguma coisa, eu tenho que ir lá na IUPAC e regulamentar isso. Ela que vai colocar de forma internacional o nome desse composto. E ela também coloca todas as regras de nomenclatura. Essa tabelinha aqui, ó, é, vamos dizer, regulamentada pela IUPAC. Todos esses nomezinhos, eles vão ser regulamentados pela IUPAC. Por isso que a gente chama de nomenclatura oficial. Como que vai funcionar? Galera, prefixo, infixo e sufixo. O prefixo é a parte que vai indicar a quantidade de carbonos que tem na minha cadeia carbônica. Então, se for um carbono, eu vou chamar de met, tá? 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Tem 11 ainda que é um dec, 12 que é dodec, mas até 10 é o que é mais cobrado no vestibular, tá? Muito importante, você vai ter essa tabelinha no vestibular? É óbvio que não, você tem que saber. Então, met, et, próprio, but e consequentemente, tá? Então você tem que decorar. Um carbono é met, 5 carbonos pent, 7 carbonos ept, 8 oct, 9 non. Então esse início que identifica a quantidade de carbonos, vocês têm que saber, beleza? Infixo. Infixo vai identificar qual é a ligação que eu tenho ali dentro. Se eu só tenho ligações simples, se eu só tenho ligações duplas, ou se eu só tenho ligações triplas. Se eu só tiver ligação simples, o meio da palavra, o meio da nomenclatura do composto, eu vou colocar an. Então só tem ligação simples, an. Se tiver ligação dupla, em, tripla em. Se tiver mais de 2 duplas, né? Eu tenho 2 ligações duplas, eu tenho que pôr de, que eu estou indicando que tem dupla, de em, porque tem 2 duplas. E se tiver 2 triplas, de in, tá? Calma que isso a gente vai ver nos exemplos, beleza? E o sufixo depende da classe que eu estiver falando. Veja, eu estou falando de quem? Dos hidrocarbonetos. O. Então vai terminar com o. Se, por exemplo, que a gente vai ver mais lá pra frente, álcool, cetonas, daí vai ter outra terminação. Álcool termina com ol, cetona termina com ona. Então eles vão ter outras finalizações. Mas aqui, como a gente está falando só de hidrocarboneto, o sufixo vai indicar que nós estamos falando de hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina com o. Beleza? Guardaram? Vamos lá, vamos ver como que a gente aplica isso então. Olha lá, galera. Eu tenho um composto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu forneço o composto assim para vocês e eu vou perguntar qual que é o nome oficial desse composto. Você vai contar para mim, quantos carbonos? 1, 2, 3. Lá na tabelinha, 3 carbonos, como que é, gente? Prop. Então, prop. Só tem simples ligação, ó. Não tem nenhuma dupla e nenhuma tripla. Quando é só simples ligação, o que eu ponho? An. Então, coloquei an. E não é um hidrocarboneto? Só não tem carbono e hidrogênio? Então, termina com o. Qual que é o nome desse composto? Propano. Aqui eu só separei, né, para vocês identificarem, ó, prop, 3 carbonos, an, ligação simples, somente tem ligações simples, e o O, referente a hidrocarboneto. Fiz o nome desse composto. Esse composto se chama propano. Se eu coloco para vocês metano, vocês já pensam, opa, metano é um carbono só. Então, o metano é o CH4. Veja, então pelo nomezinho eu já consigo identificar qual que é aquela cadeia carbônica, tá? Vamos para mais um exemplo? Olha o caso lá. Por exemplo, muito cobrado isso, né, gente? Todos os vestibulares amam a forma de bastões, que a gente já comentou aí nas outras aulas. Lembra que na forma de bastões, cada pontinha é um carbono. Então aqui cada pontinha vai ser um carbono.
Vamos comigo, gente. Olha esse daqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Como que eu começo? But. Então, but. Beleza. Só tem simples ligação, ó. Não tem nenhuma dupla. Se tivesse alguma dupla, teria alguma coisa assim, né? Ó, não tem. Então, beleza. Só tem simples ligação. Quando é simples ligação, o que eu coloco no meio ali? An. Então, an. É um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Quando é um hidrocarboneto, termina com O. Como que é o nome desse cara aqui? Butano. Olha lá, ó, butano. But, 4 carbonos, an, de só simples ligação, e O, de hidrocarboneto. Olha o exemplo lá de baixo, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Olha lá na tabelinha. X. 6 carbonos, X. Então, vamos colocar lá X. Eu só tenho simples ligações, eu não tenho nenhuma dupla, ó. Então, an é um hidrocarboneto, então termina com O. Como que eu sei que é um hidrocarboneto, galera? Só tem carbono e hidrogênio. É o hexano, como eu coloquei ali, né, ó. Hexano. Beleza? Então veja, gente, essa parte inicial, tá? Ela não é difícil, mas a gente tem que treinar ela porque, veja assim, a partir do momento que eu começo com essa parte facilzinha, nas outras classes, os alcenos, os alcinos, vai complicando um pouquinho essa questão de nomenclatura. Mas através disso daqui, ó, que é a basezinha, ficam bem fáceis os próximos assuntos e as próximas classes, tá? Então, primeiro, identifica o número de carbonos, identifica o meio, o infixo significa esse meio, que é a ligação simples, dupla ou tripla, e, por enquanto, todos eles vão estar terminando com O, porque a gente está na classe dos hidrocarbonetos, beleza? Galera, vamos treinar um pouquinho? Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, o gás liquefeito e petróleo, GLP, é uma mistura de propano, tá? E butano. Então, C3H8 e C4H10. Então, propano e butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto das classes alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos. Ó, tem duas formas de você identificar isso. Ou você abre essa molécula, C3H8, e vê realmente se é um alcano, se só tem simples ligação, vê ali pela quantidade de hidrogênios, ou você vai pela fórmula. Lembra a fórmula? CnH2n mais 2. Ó, quantos carbonos eu tenho aqui? 3. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Opa, é um alcano, encaixou na fórmula. Vamos ver se esse encaixa? Tenho 4 carbonos, então N vale 4. 2 vezes 4, N, quantidade de carbonos, 8. Mais 2, 10. Fechou, é um alcano. Então, ou você poderia abrir, né, colocar lá, ó, 3 carbonos, cada um com os hidrogênios, para ver se bate a quantidade de hidrogênios. Ó, esse é o C3H8, ó. 1, 2, 3, com 8 hidrogênios. Bateu, então, ou você poderia fazer dessa forma, ou de uma forma mais rápida, né? Essa expertise ali para o vestibular, né? Para marcar a resposta de forma mais rápida, joga na formulazinha. Se encaixar na formulazinha, quer dizer que é um alcano. Cada funçãozinha, tá, gente, vai ter uma fórmula especial. Alcano vai ser essa formulazinha aqui. Então, eu teria essas duas opções. Então, o propano e o butano, tá? Eles são aí 2 compostos que se encaixam na classe dos alcanos. E mais uma para aquele cara que é bem esperto, né? Propano e butano, só simples ligação. Então, já mato também que são alcanos. Então, veja, até 3 formas de resolver o exercício, tá? Veja esse exemplo 2. Olha o que ele coloca. De acordo com a fórmula molecular, forneça a nomenclatura para os seguintes alcanos. Então, gente, ó, exercício bem para treinar. Para um pouquinho o vídeo, resolve o exercício, tenta resolver de acordo com tudo que a gente viu agora, para ver realmente se você está entendendo. Parou o vídeo, galera? Foi? Então vem comigo. Olha lá, ó. C5H12 são todos alcanos, né? Ele já falou, C5H12 são alcanos, então são 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Se são alcanos, só vai ter simples ligação, então é hidrocarboneto, então termina com O. O primeiro lá é o pentano. O C4H10 a gente já até fez, né? C4, 4 carbonos. But, só simples ligação, O. Como que eu sei que é só simples ligação? Ele já falou pra mim que é um alcano, então eu sei que vai ser só o an aqui de simples ligação. Olha lá, ó, C3H8, 3 carbonos, prop.
só simples ligação an, propano. C6, ex, só simples ligação an, hexano. E o último lá, né, gente? Hept, 7 carbonos, an de simples ligação, heptano. Então, fiz a nomenclatura de todos esses caras aqui. Beleza? Tudo bem, galera? Tranquilo? Então, veja, gente, é uma parte que vocês têm que treinar, é bem inicial, não é difícil, mas ela vai se misturando dentro das funções orgânicas aí, aliás, dentro dos próprios hidrocarbonetos, dos alcenos e alcinos, então ela vai se complicando. Essa é a parte base, a parte fácil. Tem que aprender muito bem essa parte para daí o resto ficar bem tranquilinho, beleza? Galera, leitura complementar das páginas 452 e 453, lá no material de vocês tem vários exemplos para vocês complementarem aí o estudo de vocês, beleza? Muito obrigada, um grande abraço, até a próxima!